Alô, queridos estudantes, vamos então na sequência dessa história do Brasil recente. Nós vimos então o governo do José Sarney, toda a história então ali dos planos econômicos, a tentativa de conter o dragão da inflação que foi incontido no final lá com aquele plano verão. E nós vimos também que no final do governo dele houve aquela primeira grande eleição direta para a presidência da República. E a vitória coube àquele do Partido da Reconstrução Nacional, PRN, Fernando Collor de Mello. O governo Fernando Collor de Mello, veja, foi interrompido em 1990 e terminou em 92. E aí a gente tem que entender o que aconteceu para que houvesse essa interrupção. Quando o vestibular faz questões, se você encontrar questões sobre movimento social, a gente vai encontrar os caras pintadas. Veja, isso faz parte da história recente do Brasil e diz respeito ao exercício da cidadania. Então, quando a gente fala do Fernando Collor, a gente tem que entender isso. A sociedade civil, depois de anos de regime militar, agora se encontrava numa situação em que havia uma constituição cidadã que permitia a organização de grupos, de coletividades que exigiam do poder público a realização de demandas, de necessidades públicas. Então, esse foi o quadro, por exemplo, da disseminação das ONGs. É aí que a gente vai entender a organização não governamental. Então, uma espécie de governo, mas não oficial, que desenvolve políticas, que atua e que exige do poder público também o cumprimento daquilo que é obrigação. Então, é esse o contexto que a gente vai entender dos novos movimentos sociais da história do Brasil. Então, o governo Fernando Collor, se a gente tem alguma coisa de importante, significativa para apresentar a respeito dele, é que as próprias ações do governo criaram um quadro de mobilização nunca antes vista. A gente pode comparar com as grandes manifestações lá da época do João Goulart, da época do Getúlio Vargas. Então, o que a gente tem aqui de importante que você pode encontrar na prova? Veja, ele herdou os problemas da economia que vinham de longa data, mas, precisamente, aquele processo inflacionário. Fernando Collor tinha aquele discurso neoliberal, ele falava da abertura econômica, da modernização do país, da competitividade. Então, a ideia era trazer mais empresas para o país, criar um clima de concorrência, acabar com os protecionismos que existiam na indústria brasileira. Então, essa ideia de vamos abrir para outras empresas automobilísticas se instalarem no país. Então, os carros brasileiros eram horríveis, né? Então, muitos diziam, olha, por quê? Porque falta concorrência, há muita proteção. Então, o discurso de Fernando Collor era esse discurso. Mas, para você atrair capital, para você desenvolver a economia, você precisa fazer certos ajustes. E um ajuste fundamental era aquele ajuste que era necessário, conter o processo inflacionário, a carestia no país. Então, veja, assumiu um discurso liberal ou neoliberal. Assumiu e apresentou como a ministra da Economia a economista Zélia Cardoso de Mello. Ninguém esperava que ele fosse fazer o que ele fez, porque o discurso não coadunava com aquilo que foi apresentado como plano de ajuste da economia brasileira, que foi o tal do Plano Collor. Veja, o que foi o Plano Collor? Se a gente pensasse num governo socialista, autoritário, que tomasse o patrimônio das pessoas, veja, a gente poderia atribuir isso ao Lula, né? O Lula, claro! Mas o que aconteceu foi feito pelo governo que assumiu o discurso neoliberal. Então a gente tem que entender que o Plano Collor envolveu que, olha só, isso não tinha acontecido ainda. O confisco dos depósitos bancários. Então, o camarada tinha dinheiro aplicado na poupança, de repente ele não podia mais tirar o dinheiro. O governo fez uma espécie de empréstimo compulsório. Olha, precisamos de recursos, então os recursos estão agora em nosso poder e mais adiante a gente vai pagar isso em prestações, módicas parcelas. Então, confisco de depósitos bancários,
Mais uma vez, vejam, uma coisa que a população, de uma certa forma, já estava cansada, já havia exaurido aquela, vamos dizer assim, proposta de congelamento de preço e salário. Para muitos não tinha mais sentido ficar mudando de moeda e cortando zero, e daqui a pouco a inflação voltava. Então, veja, houve o congelamento de preços e de salários. Esse foi o quadro do ajuste de Fernando. Foi uma verdadeira gritaria. Muitos empresários se sentiram traídos pelas ações do próprio governo. Muitos falavam, não tem sentido ter congelamento de preço. Nós temos que desenvolver outras estratégias para conter essa espiral inflacionária. Então, veja, aquilo não foi bem aceito nem pelas pessoas, vamos dizer assim, comuns e nem pelos empresários. Então, já havia um clima de contestação ao próprio governo Collor. Como se não bastasse os problemas advindos desse plano, outros problemas afetavam o governo. Por exemplo, Collor fazia encontros na famosa Casa da Dinda, com empresários. A ideia era conseguir recursos para desenvolver futuras campanhas, porque muitos diziam, ele foi um eleito novo, Collor vai se reeleger, depois ele sai, depois ele volta, vai ser o cara. E Fernando Collor acreditava nisso. Então ele criou um grande esquema de financiamento de recursos que iriam para um Caixa 2, e o tesoureiro da campanha dele era o tal do PC Farias. O PC Farias era a eminência parda do governo Collor. Os encontros aconteciam, uma vez ou outra um jornal publicava uma outra coisa, mas a questão toda veio à tona com a denúncia do próprio irmão. O problema era de ordem familiar, mas que ganhou os jornais, a mídia, de uma forma contundente. Pedro Collor apareceu na imprensa, foi à revista Veja, os vários meios de comunicação da época, televisivos e impressos, para falar do esquema de Caixa 2 do seu irmão. Veja, então, cadê aquele presidente que foi eleito num discurso moralista? Aquele que era o caçador de Marajá, aquele que acabava com o funcionário fantasma, aquele que era o moralizante. Onde estava? Veja, se o discurso liberal ele não desenvolveu e fez uma coisa que nem os socialistas podiam imaginar, agora, aquilo que ainda dava uma certa credibilidade a ele, que era essa ideia da moralização, aquilo desabava com as denúncias do seu irmão Pedro Collor de Mello. Veja, é claro que há uma grande movimentação no Congresso. Veja, a Constituição brasileira de 88 estabelecia o seguinte, que o Legislativo poderia julgar casos de improbidade administrativa, de desvio de recursos, realizados pelo Poder Executivo, por meio de comissão parlamentar de inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito existia na Constituição de 46. Com o regime militar não tem isso, porque o Legislativo já era. Com a história da Constituição Cidadã, o Legislativo tem o poder de investigação sobre os atos do Executivo. Então começava a grande discussão, nós devemos criar uma comissão parlamentar de inquérito? Veja, por exemplo, o PT, os grupos que faziam oposição, falavam, nós temos que fazer isso já. Nós temos que criar esse negócio, é um grande esquema de corrupção que existe. Então, veja, a opinião pública, com a mídia, com os meios de comunicação, apresentando essas denúncias, esses relatos, então a opinião pública começou a se mobilizar. E manifestações eram organizadas. Se a gente pensa a questão do movimento estudantil, naquele período do regime militar, a UNE, que teve um papel importante, a União Nacional dos Estudantes, aqueles estudantes secundaristas que eram organizados, veja, agora havia uma grande movimentação no meio estudantil.
Eram organizados grupos, sindicatos também faziam manifestações vinculadas aos grupos estudantis. Manifestações públicas eram feitas em defesa da criação da CPI. E por mais que Fernando Collor tentasse, com um grupo que ele mantinha no Congresso, evitar a criação dessa comissão parlamentar, ela foi criada. Não só a comissão foi criada, mas na Justiça começava um processo criminal contra o esquema estabelecido por ele. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Então, quando nós falamos disso, a CPI contra o presidente. E é claro que a cada dia que passava mais e mais, vamos dizer assim, documentos eram apresentados, mostrando então um grande esquema de corrupção que tinha como cabeça o PC Farias. Então, movimentos de rua, o Fora Collor, né? Fora Collor, os caras pintadas, é nesse clima, vamos dizer assim, melancólico, que no dia 29 de setembro de 1992, a ideia era essa: nós temos que impedir, por conta de tudo isso, a continuidade do governo Collor. O nome de impedimento é impeachment. Então, a proposta de impeachment foi levada ao Congresso, de impedimento, e foi votada. Para não perder os direitos políticos, ele ainda tentou uma manobra com a sua renúncia em dezembro, mas a justiça brasileira reconhecia de fato que ele era inelegível. Não ia continuar por um bom tempo na vida política brasileira. Então, veja, o presidente não pode mais governar. Quem que vai governar? Quem vai governar? Ele havia feito um acordo com um camarada de Minas Gerais chamado Itamar Franco. Itamar Franco, aquele do topete, o topetudo. Veja, Itamar Franco tinha um discurso nacional, não tinha nada a ver com a proposta neoliberal da campanha eleitoral do Collor, mas foi uma composição de forças de momento. Então, para muitos, quem era Itamar Franco? Era um sujeito que muitos diziam, as ideias dele são ideias ultrapassadas. Veja, é aí que começava a história da República do Pão de Queijo, tá certo? Claro que muitos diziam, olha, nós temos que dar sustentação ao governo de Itamar Franco. Pô, a primeira eleição para presidente, a primeira eleição direta e já uma porcaria dessa acontece? Aí os milicos, será? A sombra, cara, o fantasma que rondava a história dessa recém-instalada democracia brasileira. Então, muitos diziam, olha, nós temos que garantir o governo do vice. Então, uma grande articulação de... Até o PT chegou a se envolver em algumas discussões e falou, olha, nós apoiamos o Itamar, mas não tem nada a ver com esse governo. Nosso projeto é outro. Então, foi aí que um partido que nasceu daquela dissidência no interior do PMDB, do presidencialismo, do parlamentarismo, que nós vimos na aula da Constituinte, o chamado PSDB, passou a dar uma sustentação com outros partidos políticos, inclusive o PMDB, àquele que era o Itamar Franco. Então veja, dessa forma, Collor sai de cena e nós temos então o Itamar Franco assumindo a presidência da República do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide, porque nós temos o governo Itamar Franco, então ele vai terminar aquilo que seria o governo Fernando Collor de Mello. Ele era o vice. Veja, o que há de interessante nessa história do Itamar Franco? É ele mesmo? Não. É a articulação de forças que o manteve na presidência da República. E, em especial, um cientista político da Universidade de São Paulo, que construiu a sua carreira acadêmica, um grande intelectual que falava da teoria da dependência, que fazia uma crítica a uma certa dinâmica do capitalismo. Ele, que foi um grande articulador, juntamente com Mário Covas e outros membros da política de São Paulo e de Minas Gerais, do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Então, se nós quisermos guardar alguma coisa de importante da época do Itamar Franco, nós temos que lembrar do ministro da Fazenda.
Veja, o Fernando Henrique Cardoso ele já havia estudado planos econômicos desenvolvidos com a supervisão do FMI em alguns países do mundo. Dentre esses países, a Coreia do Sul. Então veja, a ideia do Fernando Henrique não era uma ideia própria, original, mas era uma ideia que tinha, a princípio, dado certo, estabilizado economias de outros países. Então, quando nós falamos disso, a gente vai ter que entender que o plano real, ele é desenvolvido, esboçado e aplicado no período de governo do Itamar Franco. Aí a gente vai entender a diferença em relação aos planos anteriores. Mas veja, foi nesse mesmo ano, quer dizer, nesse mesmo período do governo Itamar Franco, que foi estabelecida aquela discussão, né? A Constituinte não resolveu se o Brasil seria presidencialista ou parlamentarista, estabelecendo então que haveria um plebiscito para que a população brasileira decidisse se nós seríamos o regime brasileiro seria presidencialista ou parlamentarista. Como existiam alguns membros da família real em Petrópolis, no Rio de Janeiro, mas por que, já que a gente vai discutir isso, né, uma coisa democrática, vamos então avaliar se a população brasileira quer a república ou a monarquia? Então veja, até isso foi colocado no plebiscito de 1993. Então nós tivemos essa consulta popular e a população ia dizer sim ou não, parlamentarismo ou presidencialismo, sim ou não, monarquia ou república. A gente sabe, num país de tradição personalista, dificilmente haveria o quê? Com os problemas partidários que nós conhecemos, a população pouco entendendo da dinâmica de um congresso, a escolha do parlamentarismo. Então, a tradição cultural brasileira fez com que fosse consagrado o presidencialismo como é hoje. E, é claro, em relação à monarquia e república, nós sabemos, nós vivemos numa república. Então, isso aconteceu na época do Itamar Franco. Pode ser que o Enem pergunte alguma coisa sobre o sistema político e fale do plebiscito que foi realizado na época dele. Então, guarde isso. Esse plebiscito aconteceu em 93. E, além dele, essa ideia de um plano diferente para a economia, o plano real. E veja, como Itamar era aquele presidente que precisava de uma sustentação, houve todo um acordo com o Congresso falando, olha, a gente não pode criar um clima de instabilidade. Então há um compromisso do Congresso em ajustar a proposta feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Então foi um pacto feito no Congresso para que passasse o tal do Plano Real. Veja, quando a gente fala do Plano Real, a gente tem que entender o seguinte, que o Plano Real está vinculado à emissão. Veja, emissão, dólar, $1, olha só, quando a gente fala do câmbio, $1 valeria R$1. Então, o controle da emissão vai ser vinculado a reservas em dólar. Então, a gente vai ter real na economia, só que a quantidade de reais na economia ela tem que estar vinculada aqui às reservas que o país tem em dólar. Essa é a garantia da moeda. Ao vincular o real ao dólar, você tinha o quê? Um quadro de estabilidade. Por quê? Veja, não precisava de congelamento de preço. Muitos negócios, venda de apartamento, até mesmo de carro, dependendo do valor do carro, era feito em dólar. Já rolava no país uma espécie de dolarização da economia. Por quê? Ninguém acreditava na moeda. Então a ideia era interessante, atrelar o real ao dólar. Falando, olha, a quantidade de real está associada às reservas que o país tem. Isso é o lastro, essa é a garantia da nossa moeda. A partir daí, toda uma negociação envolvendo o empresariado. Veja, grupos de estudo foram organizados para assessorar o próprio governo na tomada, no desenvolvimento dessa política de ajuste de preços. Não haveria congelamento, mas um pacto em que os empresários assumiam o compromisso porque havia uma moeda forte de não elevar os preços. Então, aí a economia brasileira vai se estabilizando, a popularidade de Itamar Franco cresce com um bom desempenho da economia, com um bom desempenho do Plano Real. Só que, quem era o pai do real? Era Itamar Franco? O pai do real era Fernando Henrique Cardoso. É aí que ele vai se credenciar
para participar da campanha sucessória. Mais uma vez, Luiz Inácio Lula da Silva, aquele derrotado, ele dizia, agora sim, Lula lá, sem medo de ser feliz, né? Então a campanha do Lula para a presidência da República. Só que diante do quadro, em que havia uma satisfação generalizada do meio empresarial, de população civil, dos movimentos sociais de uma certa forma, nós tivemos a vitória de Fernando Henrique Cardoso e a derrota de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a partir daí a gente tem um período em que o PSDB vai conduzir a vida política do país. E o grande partido de oposição será o PT. Então hoje, quando a gente fala desse cenário, a gente sabe que o PT chegou ao poder com Lula, Dilma representa, de uma certa forma, essa continuidade do PT, e a oposição, que se arroga como a oposição, a alternativa possível, o PSDB. Então esses se tornam, alguns cientistas políticos falam, os grandes partidos políticos do país. Será? Então, veja, PSDB e PT. A polarização entre esses dois partidos políticos. Mas a história do Fernando Henrique Cardoso nós veremos numa próxima aula. Então, na sequência, falaremos de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Força, coragem aí, força na peruca. Um abraço.